Vamos lá, entrando novamente. Meus queridos, glória a Deus. Vamos em Luciana, Pastor Dama. Olá, Regina. Muito Tá me ouvindo, Lu? bem-vinda. Estou te ouvindo. Pois é, a imagem está Rapaz, controlada de novo. a imagem ainda não tem, Lu. Se você achar ruim, se não achar ruim, deixa a minha imagem congelada. Se o pessoal estiver ouvindo o Isso, áudio, isso é uma benção. vai ser uma bênção. Então vamos dar sequência sim. As pessoas estão dando retorno que estão ouvindo bem. Podem dar retorno novamente, pessoal, que vocês estão ouvindo bem, a Luciana? Então, Oi, Selma, Vaninha, Selma, Dedé linda do meu Dedezinha coração. entrou. Ai, que bênção. Então Oi, vamos eu vou começar, Lu, cumprimentar todo assim? mundo também. Que eu não me Oi? aguento. Eu vou sair cumprimentando todo mundo. Então vamos dar início ao nosso papo. E aí você entra aí ao longo a sua imagem deve entrar aqui com a gente. Amém. Então, queridos, como eu estava falando, a gente está aqui com a nossa amada diaconisa Luciana Gama, da Igreja Nova Vida de Vila Isabel, nesse nosso Papo com a Verdade, onde a gente vai falar sobre educando filhos conforme a palavra de Deus, a palavra que é a verdade, né? No nosso Papo com a Verdade, amanhã, Dia das Mães, nós resolvemos trazer esse tema, porque criação de filhos é um ministério. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma breve oração para a gente começar na sequência com o nosso papo sobre a verdade de hoje. Pai amado, Pai querido, Deus santo, misericordioso, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo seu derramar sobre as nossas vidas. Ser com cada vida, Senhor, que estará aqui conosco, Pai, nesta live, Senhor Jesus. As vidas, Senhor, que estarão ouvindo posteriormente, Senhor. Toma cada uma das famílias representadas por essas pessoas, Senhor. Abençoa, derrama mais de ti, cuida, cura e liberta. É o que nós te pedimos, Senhor. E pedimos também que tu fales aos nossos corações, Pai. Que vidas sejam edificadas com a tua palavra, Pai, que será aqui discutida, que será aqui citada, que será aqui adorada, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Lu, uma palavra aí para Amém. os nossos amigos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Amém. Eu me sinto muito honrada pelo convite do pastor Anderson, de diaconisa Rosane, da Igreja de Nova Vida da Freguesia, pela oportunidade de estar participando. Amém? Uma honra, uma grande honra. Vocês estão me ouvindo bem? Que estão online? Temos 16 pessoas, não é isso? Pô? Temos 16 pessoas online. 17. Vocês estão Estão ouvindo ouvindo bem o bem. áudio? Para mim está chegando bem perfeito, tá? O som está Então, então, glória a bem Deus. É isso aí. perfeito. A Rose está dando aqui o ok. Ai, que bom. Dedezinha aí, ó. Ai, eu Sua babo mesmo, Dedezinha gente. Amanhã é dia deu das um mães, né, amiga? É isso O aí. dia da gente babar é todo dia, mas amanhã é o dia especial da babação. Que bênção. Tá no Então, Santo Lu, Sandra, ó, que bênção, que bênção. Vocês estão ouvindo bem, né? Que bênção. Amém. estão Vai, sim. então.
Então, para a gente começar essa nossa conversa, vamos citar aqui nosso primeiro versículo, que está no Salmo 127. Salmo 127, no verso de número 3. Os amados podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Se você ainda não tem Bíblia, está nos ouvindo, não tem uma Bíblia, baixe o aplicativo da Bíblia. É uma bênção, é importante que a gente leia a palavra do Senhor. Amém. Então vamos lá. Salmo 127, no verso de número 3, a palavra diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, Lu, para a gente começar, eu queria que você discorresse para a gente, né? O que você pode dizer sobre esses adjetivos que são atribuídos aos filhos, né? Herança e galardão. Amém, glória a Deus. Eu amo toda a Bíblia, né? Antigo, Novo Testamento, um completa o outro. Amém. E a palavra de Deus é bênção, é norte, ela tem uma peculiaridade muito grande, porque o Senhor deixou a palavra para nós, que é a verdade, né? É a palavra, está lá em João 17, que é santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. Então, essa é a verdade para as nossas vidas, que somos cristãos e temos a nossa vida baseada na palavra de Deus. E o educar filhos também entra dentro desse norte que o Senhor nos dá através da palavra, o direcionamento. E esse é um dos inúmeros versículos, né? Então, quem me tem no WhatsApp lá, tem uma frasezinha lá no WhatsApp que bota no perfil, que a gente bota, né? Se está online, enfim. A minha frase é assim: estou em obras, sempre. Porque falar de educação de filhos é muito complexo para outros pais e outras mães, né? Que são mães e pais assim como eu sou, né? Então, ninguém é dono da verdade, estamos todos em obra. Estamos todos os dias aprendendo com o Senhor. Então, vamos para o versículo, minha amiga. Eu falo bastante. E eu destaquei quatro pontos nesse versículo. O Salmo 127.3, versículo 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. E aí, eu enumerei aí, né, 4 palavrinhas importantes para a gente analisar e entender as diretrizes do Senhor quando ele deixa esse versículo para a gente. Primeira palavra é herança. E essa palavra herança, ela não está solta nesse versículo. Ela tem uma correlação com a palavra posterior. Ele fala assim, herança do Senhor. Então, primeiro ponto que o Senhor nos sinaliza, que os filhos não são herança nossa. E exatamente. Não é? Mamães, papais, amanhã é nosso dia, né? Nós somos mordomos da preciosidade que Deus deixou nas nossas mãos, para o nosso cuidado. Porque a herança é do Senhor. Quando eu li essa parte desse versículo, minha amiga Rô, foi um choque na minha vida. Foi um choque. Foi um choque. Porque esses meus filhos foi fruto de muita oração, foram muitos livramentos, foram sonhos, né? Enfim, cada um tem a sua história e seu testemunho de vida, né? Testemunho não é regra, é simplesmente o passar da nossa história com Deus. E aí, eu levei um choque. Fiquei chocada com o que Deus me falou. Ele falou assim, filhinha, não é teu, é meu. Eu falei, coisa isso. Não é meu, Jesus. Então, herança do Senhor. E quando a gente trabalha com herança, eu entendo essa palavra herança como um legado, né? Porque a herança vem dar continuidade no Senhor para outras gerações. E isso que o Senhor entrega para a gente, aos nossos cuidados. Quando a gente está, quem trabalha com departamento infantil, sabe disso. Que ali, né, dentro da família e dentro das crianças está o futuro da igreja. Por quê? Porque são sacerdotes, são professores, são ministros, né?
E uma coisa certa, Isso. Deus nos levanta a todos como sacerdote, a todos como profeta, né? Que é boca de Deus nessa terra. Uhum. Então, ser herança, um filho ser herança do Senhor, é ele ser uma continuidade no Senhor daquilo que ele nos chamou como identidade, como profetas do Senhor. Isso é É muito verdade. profundo, porque exige de nós um entendimento e uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de não terceirizar aquilo que Deus nos deu como responsabilidade, porque cabe a nós, e foi colocado aqui outros versículos, para a gente ter entendimento de como é que a Isso. criança tem o encontro dela com Deus, ela entende a identidade dela e ela entende o Uhum. propósito dela nessa terra, né? Então, E assim, Lu, fala. enquanto herança, né, a gente recebe uma herança que é do Senhor, o Senhor nos escolhe, né, Amém. para entregar esse bem precioso É que nós verdade. devemos, né, nós temos a responsabilidade, e aí nós assumimos o ministério também, É de verdade. cuidar deles, É verdade. conforme o dono, né, o autor da vida que nos concedeu e compartilhou conosco. É Então, é verdade. exatamente isso que você está falando, é essa mordomia, né? E é essa Exato. responsabilidade. Exato. Quão sério, né, amiga? Quão importante, quão É, precioso. Então, o Salmo 127,3 fala: herança do Senhor são os filhos, né? Ou seja, não são nossos, é do Senhor. Os filhos são continuidade de um propósito que Deus levanta a nós como pessoas individuais, como famílias, como igreja, como noiva. E aí vem uma série de planejamento de Deus para a nossa vida, para o homem, né? Para a humanidade, para a sua uhum, igreja, que somos nós, né? isso é verdade. E aí ele fala, fruto do ventre. E aí eu separei essa palavra fruto, né? O fruto é aquela sementinha, né? Que Deus deposita lá no ventre, ou não só no ventre físico, mas em outros tipos de ventre também, que não Uhum, são é só verdade. físicos. Tem ventre que não está na barriga, está no coração. E a Ah, no sementinha coração, nossa exatamente. brota, né? E aí a gente vai falar de filhos, a gente vai falar de um fruto também que foi germinado num ventre do coração, que foi José, pai adotivo de Jesus. E que Isso até, aí. desde o nascimento até os 30 anos de Jesus, foi o início do ministério dele, Jesus estava aprendendo com os exemplos da mãe, os ensinamentos da mãe e do seu pai adotivo. E Isso, e ali, todo o cuidado, né, Lu, que ele teve, né, todo, enquanto o pai adotivo, todo o é cuidado, ele verdade. não negligenciou o seu chamado, né, em momento nenhum. É verdade. Entendimento, né, do que é ser pai e ser mãe vai muito além de uma semente colocada num ventre. Vai a responsabilidade, o entendimento de propósito. José nunca teve ciúme, porque ele entendia o papel dele como servo de Deus escolhido para uma missão, e num coração dele foi depositada a semente, né? Como em Maria É também. verdade. Então, são essas responsabilidades que Deus nos dá como mordomos, né? Porque É a isso herança aí. não é nossa, é do Senhor, no ventre, né? Uhum. No ventre, aí me lembra, sabe, o esconderijo do Altíssimo, a proteção de Deus, é muito precioso. E o fruto é o milagre, né? Que do nada surge tudo, né? Exatamente. A pessoa pode ter uma dificuldade de entender e se aproximar de Deus. Mas eu tenho certeza que todos ficam atônitos com o milagre da vida. É Quando verdade. você vê uma vida sendo gerada num ventre. E assim, humanamente, a gente não consegue entender essa coisa tão maravilhosa que Deus fez. Foi Ele que nos fez. E tudo que Deus faz Tão é bom, é perfeito, perfeito, né? né, amiga? É demais. E o homem achando que é Deus. Oh, Jesus! Isso. E aí, E o galardão, Luzinha? ô, O Glória, galardão também é bem forte, né? A é, revelação da graça de Deus aí nesta passagem.
É verdade. O galardão é a recompensa, né? E a recompensa, ela é colhida através de um caminhar, né? Por isso que no início do versículo fala a herança do Senhor, o fruto é colocado dentro de um ventre, de um esconderijo, na onde ele vai crescer, frutificar, germinar, e aí você tem o seu galardão. A palavra de Deus fala o tempo todo que galardão é recompensa por algo, e aí é obra, entende? Então, o filho é uma recompensa, um tesouro, um presente que a gente vai receber e visualizar isso, né, nesse caminhar. Sempre vai ser um presente, mas o desenvolvimento dessa colheita, desse galardão, é paulativamente, é no aprendizado, no erro, no acerto, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe nada, estamos todos em obra e o Senhor nos ajuda. Entendendo, primeiro, que o filho não é propriedade nossa, é do Senhor, e tem todo um caminho de bênção, porque se ele depositou no nosso ventre, é o nosso presente, ou no nosso coração, é o nosso presente, e esse galardão é uma colheita todo dia, de ver a preciosidade deste presente. Né, amiga? E como aprendemos, né, Lu? E como aprendemos e como crescemos no exercício desse ministério, né, que o Senhor nos concede, com essa herança que o Senhor nos dá. Aprendemos dia após dia, aprendemos desde o momento em que os descobrimos e ao longo da nossa trajetória. É realmente um bem muito precioso que o Senhor nos concede. Muito precioso. Em todas as fases. É verdade. E aí, avançando aqui em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio no capítulo 6, nos versos 6 e 7, e aí vamos meditar aqui primeiro no verso de número 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí o texto nos mostra, né, que antes de tudo os pais devem guardar a palavra em seus corações. Então discorre um pouco para a gente do que você entende aí sobre essa orientação para o exercício do nosso ministério. Amém, amiga. Então, eu estou lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, né? Que, como você disse, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas antes desse versículo 6, eu tenho que voltar para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, amigo. Eu coloco. Porque o que acontece? Esse 6 e 7 é um resultado desde o 1. É uma caminhada. Né? Então, ele fala assim, Moisés falando para o povo, né? Lá na parte B, né? Ele fala assim, não, vou ler todo. Estes, pois, são os mandamentos e o estatuto e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas a possuir. Eu dei uma bênção, vocês vão ensinar, e não só ensinar, vocês vão cumprir. Aí ele vai para o 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Então ele fala no 2. Temas ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Respeito ao Senhor, às coisas de Deus. Não é ter medo, é ter respeito, reverência. Amém? E aí ele fala, é todo um processo para chegar no 6 e no 7. Temas ao Senhor teu Deus, guarde os seus estatutos, ou seja, a partir do momento que eu tenho respeito com as coisas que são de Deus, com a instrução que vem de Deus, eu guardo os estatutos e mandamentos. Aí tá a dica, ó. No 2, por que você vai colher no 6 e no 7? Tu e teu filho e o filho do teu filho é lá a herança dos salmos. Isso não fala. Então, para a gente chegar, porque a pessoa pega assim, inculcarás de teu filho os mandamentos. Aí parece que o pai vai abrir a cabeça do filho, vai meter a Bíblia dentro e o filho vai entender. E não é.
É um caminhar, Não é assim. é um processo. E tem diretrizes que o Senhor dá. Então, primeiro, ensina, não só ensina, vive, teme, respeita, guarda. Depois, tu e teu filho, e os teus filhos, ou seja, vão estar junto contigo, ó, observando o que você faz, não só o que você fala, né? Não existe faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É, faço o que você faz, né? Então ele fala, tu e teus filhos e o filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida. Ou seja, com o exemplo, com o caminhar, ele permanece a herança junto com o Senhor, todos os dias. É uma constância em tudo, em ensinamento, em vivência, em colheita. Aí ele continua, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Benção, ó. Deus vai dar mais tempo de vida. Amém? E aí ele fala, ouve, pois, Israel, e atenta os cumprimentos para que bem te suceda e te multipliques, ou seja, a bênção da prosperidade. No 4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, guarda, vai servir somente a Deus, não vai ser levado por todo vento de doutrina, tem que conhecer a palavra, ser ensinado, conhecer e rejeitar anátema, aquilo que não está de acordo com a palavra. E aí ele continua, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Entendi, aceitei, porque o momento da vida dos nossos filhos, eles deixam de viver uma dita, entre aspas, tá? Que vocês não estão me vendo, eu gesticulo muito. Entre aspas, uma religião dos pais. Eles passam a ter um encontro com Jesus. E aí eles confessam, o Deus do meu pai, hoje é o meu único Deus. Mas isso não é abrindo a cabeça da criança ou do adolescente e enfiando bibliada. Isso é uma continuidade. E aí ele fala, pô, temos 28 minutos, tá? 20 minutos, tá? 20 minutos. Não, temos já corridos 20 minutos. Corridos já 20 minutos. Isso, tá. Então, vamos lá. Então, ele fala no 5. Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí, no 6, ele fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso não é uma ordem, isso é uma constatação de uma vida. Com andamento na presença de Deus. E aí ele fala, sim, tu as inculcarás. Cheguei, Rô. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falará. Aí ele vem reforçar desde o 1 o que ele já disse. Ele vem listando todo esse processo. Aí ele fala, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ou seja, a tua rotina. Os teus filhos são ensinados com o teu exemplo de vida com Deus, através da tua rotina. E não é através do domingo na igreja. Porque domingo na igreja todo mundo é santo, querubim, serafim, 6 asas voando. A gente é crente dentro de casa. Quarentena, então, que prova. Só Jesus, Deus, mas Deus é bom. Amém? Isso. E é exercício diário, né? É, o Estamos tempo em obras. Ninguém aqui não arrebatado, que não provou da morte. Todo mundo é igualzinho Paulo, bem que eu quero fazer, isso não faço, mal que não quero fazer, isso eu faço, mas Senhor, olha para mim, olha a intenção do meu coração é querer acertar e viver a tua palavra, então vem sobre a minha vida. Essa é a diferença, né? De quem é servo e de quem não é servo. Deus vê o coração, a intenção. Amém, amiga? Foi, né? Amém. Glória a Deus. E aí, a gente vai, com isso, avançar, né? E vamos lá para Provérbios. Provérbios, no seu capítulo de número 1, versos 8 e 9. E aí, é exatamente essa questão, né? É a continuidade, né, desse ministério, desse exercer, né, com um exemplo no dia após dia, desde lá o primeiro verso que a gente leu, né, do fruto do ventre, do Senhor colocar no ventre, a nossa herança nos conceder, passando por Deuteronômio, e aí chegamos aqui em Provérbios, no capítulo de número 1. Comenta aí pra gente sobre essas instruções para os filhos.
Amém. Então é o 8, né? 8 e 9, não é isso? Isso. Então vamos ler aqui juntos, tá? Provérbios 1, versículo 8 e 9. Diz assim: Filho meu, ouve, esse verbo ouvir é bem importante, o ensino de teu pai e não deixes as instruções da tua mãe. Aí, vamos parar aí. Então, vamos lá. Filho ouve, né? Porque o pai está ensinando, mas o filho precisa querer ouvir. E o querer ouvir é muito difícil se a gente não tem sabedoria no falar. Porque a palavra de Deus fala que não é pela... Como é que é o versículo? Agora me fugiu. Não é por força nem por força violência. nem violência. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nós não convencemos ninguém a nada nesta vida. Quem tem função de convencimento é o Espírito Santo de Deus, inclusive aos nossos filhos. O que nós fazemos é ensinar a palavra, mostrar o caminho. No momento que ele estiver... Tem fases, né, amiga? Porque, assim, criança... Minha filha está online aí, meu filho está online no quarto. Aí a Débora, vou expor a figura da Dedê. Mas Eles mais amam assim, que a gente faz isso. Vamos comentando aí, gente, que estão gostando. Olha só, Débora falou uma vez para mim assim, e aí eu sentei com ela e expliquei a seguinte coisa. Ela falou assim: mãe, eu estou na escola e as pessoas falam dos desenhos de quando eu era criança e que não sei o que, não sei das quantas, e eu nunca vi nada disso. Porque você não me deixava ver. E não sei o que. Eu falei: minha filha, então agora eu vou ver. Débora vai fazer em setembro 17 anos, né? Eu falei assim: agora você pode entender. Aí ela falou assim: por que que lá eu não podia e agora eu posso? Aí eu falei: porque lá você não tinha entendimento nem discernimento. Agora, você conhece a palavra, você segue ao Senhor Jesus e você tem discernimento para escolher entre a bênção e a maldição, que é uma faculdade. Em tudo, Deus nos dá a faculdade, a escolha, o livre-arbítrio. Tudo, tudo. Deus não nos obriga a nada. Então, saiba que o que você plantar, você vai colher. A sua escolha, você vai colher resultados dela, para o bem, para o mal. Deus, inclusive, nesse versículo fala: escolhe hoje, pois. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Deus implora. Ele fala: escolhe, queridinho, porque eu não quero ver você sofrendo. Mas a decisão é sua. Então, dependendo da fase, né? Porque, assim, temos pais e mães e avós, e, enfim, com filhos de várias idades. Quando é criança, não tem discernimento, não. Por quê? Não. Quando você tiver maturidade para entender o não, você vai entender. Né? Filho está no precipício para pular. Você vai falar assim: não, queridinho, não vai não, porque você vai dizer: até lá já caiu. Já foi. Então é um não bem sonoro. Não! Depois, com as fases, aí vem não, porque isso, aquilo outro, e eu vou sentar como Deus me ensina, de acordo com a palavra de Deus, mostrando. E a decisão, a partir do momento, é do adolescente, do jovem, do adulto, enfim. Amém? E aí ele fala: ouve o ensino, né? Porque primeiro tem que estar disposto a ouvir. E o ensino é algo que é colocado com sabedoria, é um ensino, né? E não é passando a mão na cabeça, porque aí ele entra na passagem da mãe, né? Que ele fala assim: não deixa a instrução. Há uma diferença entre o ensino. O ensino você vem com conhecimento, a instrução você vem com regra. É sim, é não. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que é diferente disso vem do maligno. Só que eu estou falando não. É a palavra de Deus. Então, é isso aí. tem pais e mães que têm medo de dizer não, porque o filho também faz chantagem emocional e o pai cede, a mãe cede, com medo de perder o filho.
Vamos falar não se o não for necessário. Vamos falar sim, Deus vai nos ajudar. Quão difícil é dizer um não às vezes? Muito! Que dizer sim é muito mais cômodo, não dá trabalho. O não requer um trabalho, um esforço absurdo, né? Então esse versículo fala, filho meu, ouve. Filhos, eu também sou filha, sabe? Eu preciso ouvir, sabe? Porque eu já quebrei muito a minha cara de não ouvir a instrução da minha mãe. Muito, e como até hoje, sabe, irmãos? Que ninguém é diferente de ninguém. Todos nós É somos servos e verdade. precisamos da instrução do Senhor. E eles têm uma sabedoria com a idade que a gente ainda não tem, que nós estamos numa geração, né? Vamos falar sobre isso, Vânia, é isso. Amém, é isso aí. Autoridade. Então, filho, É ouve o autoridade. ensino do seu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Vai ter regra? Vai ser chato? Vai. Mas vai ser bênção? Vai. Porque é Deus quem diz. Então, a rebelião é algo que nasceu no coração de um ser, que é um anjo, que Deus fez para ministrar o louvor, construiu as pedras todas para adorná-lo e ele decidiu se rebeliar contra Deus. Então, a rebelião, que não nasça rebelião no nosso coração, amém? Que nasça o ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensino de um pai e de uma mãe sábia, crente, que ora pelo seu filho todos os dias, independentemente se o filho teve ou não um encontro com Jesus, independentemente se o filho está hoje com o Senhor, porque a igreja também bate, sabe, Rô? Bate, Uhum. sabe? E uma mãe não deixa de ser mãe, nem um pai deixa de ser pai, porque o filho hoje, temporariamente, está longe do Senhor, porque o filho é do Senhor. Porque a palavra de Deus fala lá Sim, em Jeremias que foi Deus quem levantou ele como profeta às nações, como boca de Deus, no nosso ventre, antes dele chegar. Então, ele é do Senhor, selado pelo Senhor. Não é importa onde verdade. você estiver, amém? A gente vai orar e Deus Amém. vai alcançar. Amém? Deus vai alcançar conforme o seu plano perfeito. Amém. O tempo perfeito. Amém. É isso aí. Vamos lá. Então, avançando. Lu? Não, o 9, não. Já foi, né? Isso. Tá. Não sei, você vai comentar o 9. Não, eu vou falar Tem lá. rapidinho. O 9 é Isso. complexo, porque será um diadema de graça para a Uhum. tua cabeça e colares para o teu pescoço, né? Diadema é um enfeite na cabeça da graça de Deus no favor imerecido, ou seja, é o resplandecer da glória de Deus. É tipo Moisés descendo do monte e é mostrado para o povo resplandecer. É isso quem anda com o Senhor, resplandece. Na cabeça, mente, metanoia, mente de Cristo. Amém? Não vai ser corrompido, mas vai ser influenciador do seu meio, falando ou calado. Mais até calado, que É isso seja. aí. Porque o calado é com as atitudes, com as obras, né? E falar muita gente Uhum. fala, né? Amém? E colares para o teu pescoço, Exatamente. adorno para a noiva. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E vamos avançar, vamos lá para Efésios 6. Efésios 6, no verso de 1 a 4. Né? E aí queria que você lesse aí a passagem e trouxesse para a gente, né, esses conselhos, né, e vamos refletir sobre eles, os conselhos que estão contidos aí nesses versos. Porque é isso que você está falando, né? É um exercício constante, é um exercício diário, é um aprendizado e um crescimento para ambas as partes, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Amém, amém. Então vamos lá, né? Efésios 6, versículo de 1 a 4. Vamos lá. Eu separei algumas coisinhas, tá, amiga? Falo muito. Vamos lá. Amém. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor.
Então, não obedecer segundo os pais, segundo o meu entendimento, que eu acho justo, que eu acho correto, mas é obedecer a nossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí, como a Vânia falou aí na fila, isso é um princípio de autoridade para tudo, inclusive na família, né? Porque você obedecer concordando não é você honrar a autoridade, né? É você compartilhar da mesma ideia. Agora, você obedecer, não estando de acordo, se submeter, isso é você estar debaixo do princípio de autoridade. Ah, mas como isso pode ser justo? Deus fala que é justo. Como? Eu orando e Deus modificando aquele que Ele colocou sob autoridade na minha vida. Algumas ressalvas, tá? Lógico que não estou falando de pais e irmãs num estado, digamos, normais de temperatura e pressão, tá? Não estou falando de pais e mães abusivos, não estou falando de pais e mães violentos, não estou falando de pais e mães que exercem opressão através da autoridade que Deus deu, mas não para oprimir, mas sim para ensinar. Então, com essas ressalvas, obedecei aos vossos pais no Senhor. Quando eu obedeço o meu pai no Senhor, eu obedeço o princípio de autoridade. E aí Deus fala, isso é justo. Porque aí, se eu sofri injustiça, Deus é por mim, pela minha causa. Amém? E aí ele me honra. É verdade. E aí ele continua. 2, honra o teu pai e a tua mãe. E o primeiro mandamento com promessa. Aí ele fala qual é a promessa em decorrência da honra. Aí ele fala, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, quer viver muito? Não é o Botox que resolve. Não é a cirurgia plástica que resolve. O que resolve é honrar pai e mãe. Porque é uma promessa. É isso aí. A longevidade, quem dá não é a medicina, é honrar pai e mãe. É promessa, tá aqui no 3, amém? A Bíblia fala, é a verdade, né? É verdade, enfim. Tem uns filmes aí que falam Elixir da vida, da juventude, quem gosta desse negócio de Marvel, DC, que eu não entendo nada disso, e aí vão brigar comigo, porque Débora está online e outros aí não precisa ver Marvel e DC para ver sobre a longevidade, né? Está aí, quer ter longevidade, vai honrar pai e mãe. Está lá no 3, Efésios 6:3. Vamos lá. E o 4 diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor. Tá? E aí, eu botei sobre provoquei vossos filhos a ira. O que eu entendo isso? Porque as pessoas, às vezes, têm uma interpretação, eu acho que um pouco errada disso, sabe? Elas não provocar seus filhos a ira é justamente o abuso do poder em relação à maternidade e à paternidade. E não lá, porque senão a Bíblia seria contraditória. A gente acabou de falar que o pai ensina, a mãe vem com a regra, e aí se eu boto regra e ensino, de acordo com a palavra, o filho se ira, porque ele pega parte desse versículo e fala, filho crente às vezes, né? Muitas vezes fala, olha pai, você está me provocando a ira. E não está provocando a ira. Porque provocar a ira é um abuso de poder. É usar o poder para oprimir. É totalmente diferente. E aí ele fala, e vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira. E aí olha como ele completa e reafirma o que eu estou dizendo. Mas criai-vos na disciplina, porque se a disciplina causasse ira, ele não fala, olha só, mas entenda bem o que eu estou dizendo. Não abuse da autoridade, mas não abra mão da disciplina, porque não é isso que eu estou falando. E o que é disciplina? É ensinar a ser discípulo, a andar com o Senhor, a entender que você colhe o que você planta, que as suas ações são frutos do seu plantio. E aí, ou lá no início do versículo, ou ao abuso de poder provocar ira aos filhos, ou a passar da mão de cabeça, ou tal que hoje está em voga, passar pano para o filho. Quando o filho erra, não exorta, e a Bíblia fala sobre isso logo depois. Ele fala, criai-vos na disciplina e na admoestação, que a gente quase não vê isso hoje.
porque os pais, por terem uma vida extremamente atribulada nas suas rotinas, eles acham que se eles forem admoestar seus filhos, os filhos vão deixar de amá-los. E eles também, os filhos lindos, usam muitos como chantagem emocional na culpa dos pais. E aí os pais não disciplinam e não admoestam. O que é admoestação? É puxar a orelha e falar, filhinho, está errado. Eu vou trazer aqui, a definição de admoestação que eu peguei no dicionário é censurar alguém a partir da observação do seu mau comportamento. Ou seja, você sinalizar um mau comportamento, sentar, ensinar de acordo com a palavra e falar, escolhe hoje, pois. Bênção ou maldição? Espero que você escolha a bênção, mas a escolha é sua. Então, o que ele fala no 4? Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, não abuse do poder, mas criai-vos na disciplina, no entendimento, e na admoestação, e na correção, na sinalização do que é certo e que é errado. Né? E a palavra de Deus fala, eu queria falar sobre um versículo rapidinho, que você não pode falar. Mas que hoje as coisas estão muito diferentes, sabe? Se eu posso usar essa palavra. E a palavra de Deus é muito clara lá em Isaías 5, versículo 20, que fala assim, ai dos que o mal chamam de bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Então, hoje há uma inversão de valores, onde o ensino e o ensinamento dos filhos é dado pela ideologia desse século. Então, quando você entra com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos exorta, consola e edifica, e ela nos dá uma diretriz, e ela é bem clara, que é sim, sim, não, não, e o que é diferente disso, não é mais ou menos, vem do maligno, não é mais ou menos. Exatamente, então, não é nada a ver, né? O que Deus nos pede? Um posicionamento. O que hoje... Entendeu? É intolerância. Entende? Porque você se posicionar contrário à ideologia, você não tem direito a se posicionar. Ponto 1. Segundo, só se você concordar. Se você se posicionar contrário, com amor, mas explicando o seu entendimento, você como é que eu vou te falar? Me fugiu agora as palavras. Você intolerante, você é sem amor, você não segue Jesus, você... Inúmeras coisas, né? Que as pessoas vêm e descarregam o ódio dela travestidos de amor por aqueles que pensam de forma diferente e têm direito, né, de pensar diferente, porque esse direito foi dado pelo Senhor. Ele nos fez... E ele nos deu o direito de escolha. O livre-arbítrio foi dado por ele. Ninguém pode me tirar o meu direito de escolha. Inclusive, Deus nos ama tanto que ele deu o direito. Se a gente quiser virar as costas para ele, a gente tem esse direito. Não é verdade? Então, esse direito foi dado pelo Senhor. Então, o que acontece? Provoca ira, abuso de poder... E aí troca-se tudo, né? Ou abusa o poder, e aí não disciplina, não admoesta, porque é o pai legalzão, o pai parceiro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma mãe parceira, um pai parceiro, e admoestar, e disciplinar em amor, e você é bênção e vida para o seu filho. E ele sempre, bênção e vida para as nossas vidas. Como eu aprendo com a minha filha? Como? Entende? O tempo todo, com o meu filho, com as características de personalidade, com as vivências dele, com o entendimento de outros prismas que eu não consigo enxergar. Amém? É isso, amigo. Amém.
É isso. E assim, essa questão da admoestação, né? E assim, quanto se vai se distanciando, né, da instrução que consta na palavra, essa verdade desse manual de vida que o Senhor deixou para gente, né? Quantos sofrimentos, né, são vividos. Ao passo de que, se você hoje observa o mau comportamento, né, e tem a coragem, né, e assume o seu papel e a sua responsabilidade de instruir, de educar, de se posicionar, quanto sofrimento é evitado, né, na vida adulta dessa criança hoje, na sua vida enquanto adolescente, jovem, porque certamente todos nós vivenciamos conflitos e vão vivenciar conflitos, e essa orientação e essa admoestação, ela é importante para também construir esses alicerces, né? Dar esse Amém. suporte para que um adulto consiga avançar, prosseguir e se posicionar diante da sua própria vida, porque lá no primeiro verso é herança do Senhor, não são Amém. nossos. Então vão viver as suas vidas, vão fazer as suas escolhas e precisam estar preparados para isso, né? Para poder avançar e Amém. prosseguir nesse mundo. Que bênção, Lu! Que bênção! Meditamos aqui na palavra do Senhor. Foi muito enriquecedor essa conversa. Podemos Amém. aí praticar mais vezes, porque é tão leve, né? É tão suave. E a palavra do Senhor, ela é assim tão atual, né? Embora tenha sido Amém. escrita aí há tantos séculos atrás, ela é atual, ela é eterna, porque ela é a verdade. E eu te Amém. agradeço muito por Oh, amiga. essa oportunidade de estar aqui ouvindo você, nossa amada, que tanto nos instruiu, minha pastora, sempre minha pastora, mulher de Deus, que tanto engrandece aqui a nossa vida, o nosso caminhar, a nossa caminhada. E aí, para encerrarmos, eu queria, acho que a gente tem poucos minutos, eu queria que você fizesse a oração para a gente poder encerrar e em Amém. seguida se despedir aí das vidas, dessas vidas abençoadas que estão nos acompanhando. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar, né? Eu me sinto, eu Isso. agradeço o convite, muitíssimo, muito honrada. A Igreja Nova Vida Freguesia, Pastor Anderson, Diaconisa Rosane, que bênção, que bênção. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E a gente meditar é um grande É. privilégio. Então vamos orar, não é? E colocar as nossas vidas diante de Deus, as mamães que estão Sim. aqui, os As papais, aqueles que mamães, os ainda não são papais. mães e pais, mas têm esse sonho, os adolescentes que um dia serão pais e mães, que hoje são filhos, Isso. né? Que tem muita adolescente aqui que eu vi, e que Deus derrame a graça dele sobre as nossas vidas, porque todos nós precisamos, não é? Amém? Amém, é verdade. Então, Amém. vamos orar, né? Pai querido, Pai amado, Pai de graça e misericórdia, Senhor, te louvamos e Glória a te Deus. agradecemos, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso em nossas vidas, Senhor, Tu nos Amém, ensina Jesus. a todo tempo, a todo momento, Senhor. Nós erramos, mas buscando acertar, Senhor. Então, Senhor, que Tu continues descortinando a Tua palavra nas nossas vidas, Amém, trazendo Jesus. tranquilidade, paciência, sabedoria, nós como mães, nós como pais, Amém, Senhor. nós como filhos que somos, né? Glórias a Entendendo Deus. o nosso papel também de filhos, entendendo o nosso papel de mãe, entendendo o nosso papéis de servos de Deus, Aleluia, sabendo que Jesus. os nossos filhos são herança do Senhor, selados Aleluia. antes mesmo de virem ao nosso ventre ou ao nosso coração, Glória a e Deus. que eles pertencem ao Senhor. Então, neste momento, colocamos nossas famílias, nossos filhos, onde quer que Sim, eles Deus. estejam, nossas vidas diante do teu altar. Senhor, Aleluia. visita, Senhor, estando perto ou estando longe, estando neste país ou fora, que é o meu caso, né? Tem um aqui, outro fora, mas o Senhor guarda, o Senhor Amém, protege, o Jesus. Senhor é Guarda, Pai. conosco, o Senhor é com eles, o Senhor é por nós.
Muito obrigada, Amém. Senhor, porque o Senhor é vivo, o Senhor não é uma religião. O Senhor é vivo, o Senhor é o nosso paizinho, Senhor, o nosso refúgio, Senhor, que nos Aleluia. e que nos traz livramento, nos traz escape, enxuga as nossas lágrimas, levanta os nossos joelhos e Glória a possamos Deus. continuar caminhando com o Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Lu. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e mais. Feliz Dia Amém. das Mães para você aí amanhã, para todas as mamães que estão aqui nos acompanhando. E amanhã estaremos adorando ao nosso Deus nas nossas lives, aí a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel pela manhã, no culto da manhã, no culto da noite, às 10 às 19 horas, e aqui na Nova Vida de Freguesia, às 18 horas na nossa Escola Bíblica Dominical e às 19 horas no nosso culto, onde nós estamos com o propósito de falar sobre famílias, né? Então tem tudo a ver com esse tema. Você que pode estar conosco, pode nos acompanhar, vamos dar continuidade, porque família é projeto de Deus, família forte, igreja forte, nação forte. Amados, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, que Deus abençoe e que Ele lance da sua graça, do seu amor sobre cada um de nós. Amém e amém. Graças a Deus.